Fala pessoal, Ed Araújo aqui na Nave Mãe. Estou aqui para uma tarefa deveras alegre, deveras recompensadora, que é o meu passatempo favorito que vocês não conhecem, que é infernizar amigos. Estou aqui com o Fernando Duarte, meu amigo. Aliás, eu vou dar um conselho para você. Pode fazer isso comigo. Perturbem seus amigos, os inimigos não gostam. Então assim, vamos investir nesse hobby novo aí. E eu resolvi trazer o Fernando Duarte aqui hoje para uma coisa muito legal e achei que poderia ser uma pauta bacana, então me deixe saber nos comentários se você gostaria de mais coisas assim, se nós podemos infernizar ainda mais a vida do nosso querido amigo e pianista Fernando Duarte. Eu decidi que vou apresentar para o Fernando hoje uma das 7 maravilhas do mundo. Começa com Jamilo e termina com Quai. Isso mesmo, como você viu na thumb e no título do vídeo, hoje eu vou estar apresentando um pianista erudito, compositor de trilhas sonoras, um homem que já tocou pelo mundo, tem suas músicas executadas em vários países do mundo. Vai escutar a música de verdade. Aquela coisa que muda a vida de uma pessoa, entendeu? Negócio de música erudita, rapaz. Ele vai ouvir hoje Jamiroquai, senhores, e vocês vão... Pela primeira vez. Pela primeira vez, e vocês vão junto comigo se deliciar desses momentos causticantes que temos para os produtos. Perguntei ao ChatGPT, como bugar a mente do meu amigo pianista erudito? Ele disse, jovem padawan, mete Jamiroquai nele. Jamiroquai nele, beijo. O meu querido Matt Johnson, que é o tecladista de Jamiroquai, sou fã da sonoridade, dos voicings, do estilo. E sem mais delongas, simbora infernizar esse pobre pianista. I like to be educated, but I'm so frustrated. Bom, pessoal, escolhidas as armas, agora qual que é o nosso grande dilema, né? Eu amo Jamiroquai e, obviamente, gosto de muitas músicas do Jamiroquai. A ideia seria, que música do Jamiroquai eu acho que seria uma boa música para ser a primeira para o Fernando Duarte ouvir, tá? Aliás, antes de começar esse vídeo, eu queria dizer para você que todas as redes do Fernando Duarte estão aqui embaixo. Segue ele no Instagram. Baita pianista, homem de Deus também, pastor, um amigo de mais de 25 anos. Então segue lá que você não perde nada por isso. Pelo contrário, vai aprender muita coisa boa. E, obviamente, eu acabei escolhendo Virtual Insanity. Por quê? Porque sim, né? Começa com um groove de piano, né? E Virtual Insanity tem umas coisas muito legais que eu vou deixar espaço para o Fernando comentar aqui, que é, por exemplo, você tem piano em um groove. Geralmente a gente usa Rhodes, né? É mais comum usar Rhodes ou clavinete, né? Piano acústico em um groove, piano acústico magrinho, mas que funciona muito bem. Matt Johnson é um gênio. E, aliás, vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o canal do Matt Johnson, do Jamiroquai, que é o Matt Johnson, porque sim, ele dá muitas dicas de timbre lá. Eu acho que tá mais do que na hora de dizer para vocês quais são minhas referências e é onde eu aprendo muita coisa. O canal dele é em inglês, obviamente, mas ele ensina muito sobre timbre, sobre coisas. Então, quando eu peguei esse Moog aqui, cara, eu já tava com a cabeça fervilhando de ideias para fazer, por quê? Eu sigo muito o canal do Matt, ele manja de Moog pra caramba, é bem legal. Eu vou escolher essa música, obviamente, porque ela começa com um groove de piano, mas essa música, por exemplo, ela tem umas cordas ali no meio que vão acontecendo. E o Fernando é um baita de um arranjador. Quando o assunto é orquestra, corda, gente, o Fernando trabalha para um monte de gente dentro e fora do Brasil. Se você está produzindo uma música, precisa de cordas bem gravadas, cara. Tá o Fernando Duarte aqui. Pode pagar o café. Não tô tomando aqui já. E o mais legal, galera, o Fernando me manja mesmo, assim, de escrever pra orquestra e tal. Não é um cara que começou a quebrar a cabeça, não. O Fernando fez pós-graduação fora do Brasil, estudou piano fora do Brasil. Não, é essa aqui, não. Tô falando porque é verdade. Eu fiz recentemente uma música aqui pra nossa gravadora, pra Zion, uma música que é toda cordas, uma onda meio Disney. O Fernando fez pra mim, assim, sem retoques, é muito bacana. O Fernando, pessoal, ele tem filmes que ele produziu a trilha na Amazon Prime, Netflix, uma galera que trabalha com ele, então se você precisa de uma trilha sonora incidental, precisa de uma parte de orquestra para uma música, velho, segue o Fernandão lá, porque é nele que eu vou quando eu preciso, Eu só recomendo o que eu realmente uso, é como os instrumentos aqui. E hoje o Fernando tá fazendo um som aqui no nosso Viscount, ele gosta muito do som desse cara, entendeu? E nós vamos botar para ele ouvir um pouquinho o Virtual Insanity, by Jamiroquai, e vamos ver o que acontece com o nosso... Não ouvi, tá? Deixando claro.
Que ele colocou ali, falei, põe o fone. Eu vou bugar meu pianista, bicho. Põe o fone que eu não quero ouvir. Pra falar a verdade, eu ouvi vazando. Não, eu acredito. Ó, eu acredito Chamou o que, menor ali. eu foi acredito só que o Fernando já ouviu essa música, cara. Todo mundo conhece. só assim. Então ele sente, mas não deve ter tirado, não deve ter parado. Tem música que a gente escuta de longe Usa em passando, redes né? sociais, Usa, e-mail usa. e tal. É muito comum você ver baixista tirando muita coisa de Jamiroquai, porque os baixos, linhas de baixo, os teclados são fantásticos. Sem mais delongas, vamos começar a nossa tortura? What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my life to this world, only to be told I can't see, I can't breathe. No, I'm A coisa que eu acho mais legal, cara, Então, me bemol aí, ó. Já É. acertei. a coisa mais legal que eu acho no Jamiroquai é o seguinte, aí já pegou, o homem é bravo, bicho. O que eu acho mais legal no Jamiroquai é essa criatividade do Matt Johnson, né, cara? Você vê, o groove todo em cima de uma progressão de acorde. Sim. Não chega nem a ser um riff, né? Uns two fives ali. Progressão de acorde, padambam. Eu acho que isso é emprestado do jazz, né? O jazz é two five o tempo todo. Você vai quebrando Muita o two coisa de five, jazz, de vai fusion, né? modulando o two five, né? De jazz, de fusion. Até aqui viemos bem com esse Se você groove. não sabe o que é two five, procura no canal do Tio, que com certeza tem vídeo 251 sobre two no five bom lá. português. Isso 251 no bom português. Acho que são mais de 200 aulas no meu canal de harmonia para iniciantes. Então, se você é tecladista, aprenda harmonia funcional. Não aprenda truque não, porque você não é mágico. Aprenda harmonia, você é músico. E agora eu vou deixar o Fernando ouvir um pedaço. Gente, se estiver cortando aí os pedaços, né, porque a gente não pode dar mole com direitos autorais hoje em dia no YouTube. Vou deixar a música progredir um pouco mais, talvez vocês não escutem, vocês devem conhecer essa música, para que o Fernando escute o trecho das cordas. Ele me diga, porque o groove ele já te deu, né, cara? O maluco é brabo. Agora vamos ver as cordinhas, porque eu achei essas cordas. Não são cordas épicas, né? Aquelas cordas de uma orquestra, não. É uma corda que ela funciona muito bem nessa música. E isso eu acho que é bom gosto, né, cara? É o tal, né? É o Isso é legal do pop, do pop rock, essa economia, né? Inclusive, né, até para fazer justiça, para não achar que eu sou um cara que só ouve... Não, você escuta de tudo, né, cara? Eu ouço muitos caras hoje, mais contemporâneos, a gente conversa sobre isso, eu te mostrei. Olaf Arnold, esses dias descobri o Ian Tixen, né? Tava ouvindo esses tempos atrás o Apparat, não sei se vocês lembram daquela abertura do Dark, né? Aquela música da abertura é desse Apparat, eu fui ver um show dele, coisa linda. Você vê, mistura, né? O que eu acho que a música Hoje em pop dia- fez foi pegar muitas ferramentas que já existiam da música erudita, do jazz, Sim. dos estilos mais tradicionais e reutilizar isso de forma criativa. Sim, você vê isso no próprio prog rock inglês, né? A galera lá toda aprende música erudita desde a escola, desde pequeno. Você tem toda uma nação formada no erudito que quando vai para o rock não tem jeito. Você traz isso, você traz assim, esses gostos por Eu acho assim, eu acho que tudo tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Eu acho que é legal o camarada que estudou pra caramba e que curte erudito, desde que ele não seja cego por que está acontecendo no tempo dele, porque assim, tem uma questão existencial aí. Imagina, você passar a sua vida escutando uma música de 300 anos atrás e não saber nada do que acontece no mundo em que você vive ou deveria viver, isso é um ponto negativo. Por outro lado, o pop tem pontos negativos. Tem muita gente que confunde minimalismo com falta de informação. Sim. Eu digo que não é ser simplório, é ser simples. Né? Não é um simples por falta de opção. O minimalismo ele tem que ser uma escolha. Né? O minimalismo ele tem que ser uma escolha. Porque senão é só ignorância. Exatamente. É uma limitação. É uma limitação, Vamos lá, pessoal, o trecho que mostra as cordas, hein? As cordas. Vai entrar melhores. Não, ele grava vários instrumentos juntos. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, é uma estética muito diferente, né?
quem escuta Vitor Vicente e entende de música, fica assim, impressionado. O piano é magrinho, Sim. as cordas são muito magrinhas, Sim. olha então, fererem. Mas você vê requinte E nos funciona, detalhes né, que cara? ele faz, E o como baixo, pergunta e bom, bom. resposta. Né? Ele fez uma frase, a corda respondeu. Ele cantou outra frase, a corda respondeu. Quer dizer, nesses detalhes, você vê a sofisticação, o requinte. Então, Porque eu não sei se vocês que veem a gente, bom, vocês entendem dessa bom, maneira, mas arranjo é uma composição. Então quando você decide o que a bateria vai fazer, o que o baixo vai fazer, eu vivo de arranjar, o Fernando também, né? Eu sento aqui de manhã, faço um arranjo de uma música, ou então estou mixando alguma música, eu estou sempre trabalhando nesse universo. E, cara, é impressionante quando você vê como o arranjo desses caras é todo encaixadinho, né? Exatamente. Baixo, pombom, pombom. Aí o baixista, pô, que baixo bobo. Você vai escutar, cara, tá funcionando muito, exatamente. Né? Uma coisa assim que guia tanto a composição quanto a improvisação é você saber isolar pequenos elementos, né? Pequenas células rítmicas, pequenas células melódicas, e você trabalha, você desenvolve. Ao invés de você empilhar 20 ideias diferentes, você pega uma boa ideia e desenvolve ela. Né? É isso que eu vejo. Eu arranjo, bem pensados e cuidados. Eu arranjar, eu componho muito por externos, né? Eu componho muito por externos. Eu faço grupos, tipo assim, levada A, levada B, levada C, tal. E tento criar padrões nessas levadas que façam sentido naquele grupo específico. A levada A da música, a intro, não sei o quê. E tento nas outras fazer com que seja diferente. Porque daí você elementos novos, você tem a transição de um momento para o outro na música. É como compõe as grandes peças eruditas, né? Sim. As áreas, né? É uma forma sonata, por exemplo, você tem um tema A, você tem um tema B, você tem o desenvolvimento que brinca com esses elementos rítmicos e melódicos, né, dos dois temas, misturando os dois, e aí você tem a recapitulação dos temas modulados no final. O que me chama atenção... movimentos de 20 minutos, 15 minutos, sonata, um movimento... Aliás, muita gente pensa que um movimento é uma música. Não, e não é, né? Eu gosto da música tal. Não é a música, é só um movimento. Foi o tema A do movimento, do primeiro movimento. Ainda tem um segundo. As músicas são enormes, assim, são enormes. Eram espetáculos que duravam horas. Né? 40 minutos de sinfonia, Sim. Quer dizer, o que é a forma sonata? Né? Ela é isso que eu expliquei. A, B, desenvolvimento e recapitulação. Aí você tem a sonata para quarteto de cordas, que é o quarteto de cordas. Você tem a sonata para piano, sonata para piano e violino. Você tem a sonata para orquestra, que é a sinfonia. E você tem a sonata para instrumento, solista e orquestra, que são os concertos. Você tem concerto para piano e orquestra. Nada mais é que uma sonata, quer dizer, você tem aquela forma sonata com 3, 4 movimentos. Beethoven que acrescentou o quarto movimento, né? Um terceiro movimento ali antes do movimento rápido no final. E você tem uma sonata para orquestra e instrumento solista, que é o concerto. Né? Falando aí de Jamiroquai, você precisa pensar nessas grandes formas, você tem que ter variações, você tem que ter temas E não diferentes. adianta, o pop segue fórmulas também. Né? O pop herdou fórmulas dos grandes peças eruditas. Eu penso assim quando eu faço arranjo, e eu conheço uma galera que faz. Aliás, até quem não diz que faz, né? Vamos lá, voltando para o momento zero. Vamos lá. Eu tenho uma teoria de que essa música toda se desenvolve a partir desse riff inicial de piano, que eu vou chamar de riff, não é bem um riff. É basicamente uma progressão, só que ele criou uma forma de tocar que ficou bem característica. E a bateria, todo mundo segue isso. Sim. Vamos ouvir de novo? Só um trechinho, se o YouTube não derrubar o vídeo. Vocês percebem que a bateria toca em função desse riff? Que o baixo toca em função desse riff? Toda a música se desenvolve a partir de uma progressão de teclado, de piano, né? E é uma música funkeada pra caramba, assim, não faz nem sentido, né? Mas ficou tão bom. Isso aqui virou um clássico, cara. Você toca esse riffzinho de piano em qualquer lugar e ele vai pro lado. Você sabe que é Jamiroquai, tá ligado? Toca um pedacinho pela frente aí. Fechou. Esse aqui eu não tirei ainda. Esse que eu não tirei ainda. Acho que é isso aqui.
end. Let me tell ya. Yeah, it's a world down. Meio suspenso. Isso aqui, ó. É mais ou menos, né? Tá por aí, né? Tá por aí. Aí você pega esse elemento Agora é rítmico criativo demais. e vem o baixo junto, vem corda junto. Vem É um riff de piano que já tem o ritmo nele, já tem tudo ali. Aí, se você- Isso me remete a outra coisa que os gringos fazem muito e os bons brasileiros também, né? De arranjo, né? São músicos que ouvem uns aos outros. Sim. Né? Você ouve o que o outro está fazendo e você constrói junto com ele, né? Naquela banda que cada um está fazendo né, o que sabe fazer. Mas cada um está improvisando uma coisa. Não é hora disso. Um arranjo é uma construção. Você vê que está todo mundo trabalhando junto. A ideia E é um uma negócio só, meio né? doido, porque se você para pensar assim, escutar essa música do Jamiroquai, tem outras muito legais, também tem Incógnito, né? Eu quero mostrar Incógnito pro Fernando, que eu acho que é do Incógnito que o Jamiroquai se inspirou, assim como eu acho, Também não conheço. não posso provar que o Maroon 5 se inspirou no Jamiroquai. Incógnito inspirou o Jamiroquai, que inspirou o Maroon 5 e por aí vai. Até a pegada do cantor do Maroon 5 é muito na onda do Jamiroquai. Só a diferença é que o pessoal do Maroon 5 faz a música super pop e o Jamiroquai com os temas muito Space Cowboys, um negócio meio assim, Virtual Insanity. É uma onda muito louca assim, de letra e tudo mais. Mas assim, uma coisa que eu acho legal no Jamiroquai é que se você escutar parece que a música é simples. Não tem nada nessa música. Tem nada. Você vai ver, não é? Assim, a música é muito. Harmonicamente, Ela é muito rica. certinha, assim, casadinha, juntadinha. Então, assim, eu acho que tem muita coisa pra gente aprender. Música erudita, música pop, música de modo geral. Cara. Ela é clean. A mix dela, você ouve, lugar, cara, né? é muito limpinha. Ela não tá suja. Mas como o Fernando falou, tem hora que você escuta, tem um clarinete com alvar ligado no fundo. Tem hora que tem um reforço de um Rhodes. Entra uma corda e faz... Fara. Aquilo não, me apaixonei pela pergunta e resposta ali Sim, da sim. voz. Vou botar pra frente aqui na parte das cordas de novo, ó. Living on my life, I can't breathe. No, not will it be. And nothing's gonna change the way we live. E a gente nem tá falando da voz ainda, da melodia. Em cima disso Foi o que foi disruptivo do Jamiroquai, foi isso. É um maluco que canta pra caramba, com um tecladista, um baixista, um batera que tocam muito. E os arranjos são tipo assim, parece que feito à mão, assim, artesanal. Sim. E possivelmente tá? Possivelmente esses caras. Por isso que eu sigo o Matt Johnson e puxo o saco mesmo, porque assim, ele não é um grande virtuoso. Cara, poucos virtuosos me agradaram de verdade ao longo do caminho, assim, sabe? Você escutava Ticori dia à noite? Não, eu gostava de Ticori, mas É muita nota, né? eu não consegui escutar 2 horas daquilo, bicho. Você fica Desculpa. tenso. Quem gosta não tem nada de errado, tá, gente? Mas é complicado, porque assim, eu entendo o que ele quis fazer, o Ticori junto com alguns outros caras, né? Genial. Scott Hansen e outros caras, criar essa onda do Fusion, né, cara? Sim. Lá no Mahavishnu Orquestra. Isso é década de 70. Esses caras a gente vai bater palmas para eles a vida inteira. Mas eu conseguia muito mais escutar um Power de Ara. Escutar um 4Play. Nossa, eu sou apaixonado por 4Play. Cara, não dá. Bob James. Eu também fera. sou do instrumental assoviável. Cara, assim, que a melodia fica na mente e conta tal. uma história, que tem um começo meio... Quando a música instrumental começou a virar só uma desculpa para os caras improvisarem por 40 minutos, a música acabou. Cara? Não, acabou a música instrumental. Virada do 80 para 90, aí foi acabando a música Aquela instrumental. fritação, cara, aí chega aquele velhinho que fala as notas que eles estão procurando, né? Eu já achei. Né? Ó, se vocês pegarem, por exemplo, para ouvir GRP All Star, vocês vão se apaixonar. From too much talk to love and touching. Love touching. Que é uma orquestra gigantesca, né? Ali com o Dave Grusz, né? E o irmão dele. Poxa, mas é tudo muito bonito. Tem um improviso lá de, sei lá,
de Paco de Rivera, tem improviso de Arthur Sandoval no trompete. Você lembra daquele Gospel According to Jazz? Você me emprestou um DVD daquilo, isso. né? Aquele... Jorge Duque, né? E nesse que eu emprestei pro Fernando, que eu acho que é o melhor de todos, pelo menos foi o que eu mais assisti. Tem uns 20 anos, tipo isso. Né, o Kirk Whalum reuniu Paul Jackson Jr., Jorge Duque, afinado Jorge Duque, né? Saudoso Jorge Duque, morreu recentemente. E, cara, é só nomes assim que você fica de cara, assim, cara. E trabalho muito top, muito top. E esse tipo de instrumental, né? Isso aqui é cantado, mas aí depois Sim. entra os sax dele, né? Não, mas eles improvisam, pô, eles improvisam. Coisa você vê, assobiável, estou lembrando até hoje, É. não é? Não, e assim, mesmo quando tem improviso, são grandes improvisadores. Sim, improvisando. sim. Não é fritação pura e franca, não, né? Não é, a gente pode, tem momentos que pede, né? Você fazer a cestinha, você fazer as fusas, né? Em 140 BPM. Não. Enfim, nem sempre. Faz não. Mas, cara, tem que ser. Faz não, bicho, faz não. Muita necessidade, você não pode querer forçar a barra. Assim. Conta a história, né? A não ser que for uma coisa pontual, você precisou, vou dar um workshop de tal coisa. Eu acho que o poder é a mesma regra da oratória, cara. Assim, qualquer um abre a boca e sai falando 2 horas, aí vai emendando uma batatada na outra, fala sem pensar. O poder de síntese é que é difícil de conquistar, sabe? Você é precioso, sintetizar as ideias, falar pouco, mas falar tudo que você precisa comunicar e realmente... Não, e assim, por mais que você seja um apaixonado por oratória, isso. Nós somos pastores, somos apaixonados por oratória, por mais que você seja, você tem que ter discernimento, bom senso de entender que existe uma diferença de ficar 1 hora ouvindo uma pessoa falando bonito, falando difícil, termos rebuscados, né, com vocabulário privilegiado, e alguém chegar e falar assim, ó, sua conta do banco tá paga, tá? A informação é mais importante que a oratória, cara. Você ouvir uma boa palestra, não é diferente de você ouvir uma palestra que é necessária, que é contundente, que vai mudar alguma coisa na sua vida. Então as pessoas começam a confundir o que elas querem dizer, os caras acham que vai ficar bonito elas dizer, o que as pessoas querem ouvir. E é por isso que tem um monte de textão na internet que ninguém lê. Você faz um textão e acha que você está revolucionando, ninguém leu. Aí começa a postar aqueles vídeos assim, ó. Se estivesse postando uma bobagem aqui, eu estava curtindo. Mas quando a gente posta uma foto da natureza, não é como se ninguém nunca tivesse visto a foto de uma planta, entendeu? Então, assim, eu acho que você precisa entender se o seu discurso é necessário para entender se as pessoas vão ou não dar atenção para ele. E agora traduza isso para melodia. Piano, para teclado, para guitarra, para tudo, né, cara? Arranjo. Você pega os grandes solos aí do Steve Lukather, né, Steve Lukather, do Toto. Pega do menino lá do Guns N' Roses, lá do Slash. Se você canta uma música do Guns N' Roses, não faz aquele solo, alguém fala, pô, não fez o solo, hein? Porque esse solo ficou na mente das pessoas. Aí vai alguém, faz um monte de coisa rápida, e acha que as pessoas vão decorar isso, não vai. De novo, a importância de um discurso está na necessidade dele. Um discurso desnecessário, por mais eloquente que seja, ainda é muito desnecessário. O Dick Vigarista, né? O Muttley, né? Muttley. O que ele falou, Muttley? Ele falou... O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Entendeu? Então, assim, eu acho que grandes coisas acontecem de boas ideias. Né? Boas ideias. Esses meninos, que hoje são uns velhos já, né? Tá velho, por isso que a gente lembra de... Entendeu? Esses meninos, cara, eles mudaram a época deles. A música deles chegou e explodiu cabeças. Por quê? Cara, até hoje tem molecada, vejo vídeos de meninas de 14 anos toca baixo, gringas e brasileiras, tirando a música baixo da música tal, essa Space Cowboy mesmo. O pessoal vai botar lá, Jamiroquai, Space Cowboy baixo. Por quê? Que ano é isso aí?
Cara, a Vitor Vicente é velho, bicho. 15 anos, cara. Vocês viram como foi importante? Entendeu? 15 anos, Ó, cara. tem 15 anos de postado, viu, gente? De postado. Meu Deus. 311 milhões de visualização. Isso é porque eu acho que Vitor Vicente nem é a música mais ouvida deles. Uau. Tem outras músicas mais ouvidas. Uau. Por que esses caras atravessaram elas sendo relevantes e sendo ouvidos, sendo necessários? Porque, cara, grooves de contrabaixo você fica assim, ó, levadas de bateria, o cara canta super bem. Como eu disse, o tecladista é um show à parte. Todo mundo na banda é muito bom. Sim. Você vê, assim, a paciência que esses malucos têm. Você pensa, cara, o que o guitarrista está fazendo? Escuta. It's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give these futures. They have virtually insanity and always seem to be out about this love. Tem um bagulho parecendo uma calimba, uma coisa assim, ó. Badam, bam, bam, bam. E tem uma guitarrinha no fundo, tem tá? uma guitarrinha. Pessoal, quero me despedir agora da minha cobaia, minha vítima, Fernando Ah, Arte. foi muito bem tratado. Se isso aí é zoar. Aqui eu gostaria de informar que nenhum pianista foi ferido, entendeu? Nem física, nem sentimentalmente. E não durante- repita em casa, isso foi feito por profissionais. Não faça isso com seus amigos pianistas, isso foi feito por profissionais. Gente, agradecer muito o Fernando. Fernando, se despeça da nossa Imagina, audiência aí. Cara, Obrigado, por favor. queridos. Obrigado por me aturar aí. Cara, ó, fica tranquilo. Não sou cabeça dura, quadrada, fechado. Eu ouço de tudo um pouco, enfim. Eu ouço coisa Escuta contemporânea. assim, Fernando é baita arranjador, cara. Né? Enfim, trilha. Gosto muito de trilha, Hans Zimmer, essa galera. Gosto muito. Me inspiro muito também para fazer minhas trilhas, enfim. Cara, mas me amarro. Esses dias mesmo o Flavinho tava ouvindo o Bruno Mars lá, viajei nos arranjos, Sim. cara. Fui ouvindo, O Bruno Mars é Matheus muito bom. Assato lá tocando. O Bruno Mars é muito bom, o Dua Lipa é muito bom, a Alicia Sim, Keys é muito bom. sim. Gente, eu quero aproveitar essa deixa do Fernando para dizer o seguinte, pessoal. A gente, eu e o Fernando, estamos aqui no Zion Music Studio, entre outras coisas, para produzir grandes canções Opa. e ajudar artistas a chegarem, né, aos seus destinos artísticos. Sim. E eu tenho lançado muitos cantores aqui, você já viu, sempre vê vídeo aqui, eu gravando um monte de gente, eu não paro. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu e a Tia Lídia, a gente chega aqui, volta no meio-dia, vai até 1h todo dia, meu amigo, e mandando bala, porque ninguém grava voz de manhã. Se você faz isso, acredite, você está fazendo isso errado, entendeu? Por favor, Ouça não apareça no notícia. estúdio. Não apareça no estúdio até das 11, cara, pra ser um cara problemático. Agora, sinceramente, eu e o Fernando estamos à disposição de todos os TEDs, cara. Pra quê? Para as cordas do Fernando, os pianos, né? Aquela onda mais clássica que o Fernandão sabe fazer. Aliás, apesar de eu achar que ele realmente faz qualquer onda muito bem, tá, galera? Ah, o Fernando toca só ele dito. Não, mas eu não me arriscaria a pegar um Rhodes, um elétrico. Não, isso aí é contigo. Pegar Aí uma vocês Black têm, Music, vocês isso aqui é têm, tem o melhor do todo mundo, entendeu? Cultural. Vocês têm o melhor do todo mundo. O Fernandão aqui, ó, no Nord, no tocar, e eu ali quietinho no meu Visconde, só nos... Isso aí. E a mix do Tio. Sim, Cada um no o seu Fernando quadrado. produz, o pessoal eu produzo, a gente junto tá produzindo muita coisa. Entre em contato com a gente, tá aparecendo o telefone aqui, ó, pra vocês, porque daí vocês vão ter essa galera toda à disposição, fora os músicos que trabalham com a gente. Fora bateras, top de linha, baixista, Não, e assim, guitarrista, produção e cordas. mixagem do Tio, tá? Produção e mixagem do Tio, cordas, pianos, Fernando Arte, synths e holds, Ed E Araújo. outras, se quiser a corda, né? Cada caso Tem é um pessoa que caso, grava cada real, orçamento, enfim, a gente consegue trazer músicos de corda. Se ajustar o orçamento, cara, se quiser, dá pra fazer. Eu tenho amigos, enfim. São grandes músicos dessa área, né? Sim. Tem um rapaz ali que toca um violino ali, não. Não, tem São amigos do pessoas Teatro que Municipal do Rio de que Janeiro que tocam gravam comigo. grandes orquestras, né, cara? Exatamente. Que a gente não é maluco de brincar com o sonho de ninguém. Isso. O Zion Music Studio nada mais é que um lugar onde a música pode fluir e fluir de forma livre. O meu trabalho do Fernando é dar suporte pro teu sonho, cara. Você sabe onde você quer chegar, não sabe o caminho, pois é. A gente faz isso há muito tempo. No meu caso, acho que mais de 30 anos já. Mais de 32 anos que eu trabalho com produção. E eu conheci o tio Ed fazendo isso lá no estúdio do Eu sou saudoso velho, gordo. lá em saudoso Barra Lospa. Mansa. Finado Lospa, Luiz Paulo Paiva, te amo, irmão. Estúdio Onde você estiver. 430.
e entre em contato com a gente. Obrigado por ficar até aqui nesse vídeo, que deve ter ficado um pouco longo. Me deixe saber nos comentários se esse quadro é legal ou se não é, se vocês querem que eu exponha essa pobre criatura a mais coisas desse tipo, porque acredite, temos muito mais coisas na música pop. E ajude o tio Ed a aumentar o meu repertório. Não, vou tentar trazer ele pro lado bom da força, né, cara? Pro lado dos Jedis, né, cara? Vamos escutar um Incógnito, um Spyro, te dar um teminho do Spyro. Os Siths ouvem clássico. Não, essa galera dos Siths são é fogo, cara. Então trazer ele pro lado dos Jedis, porque precisamos de pessoas como Fernando Duarte, que é bênção, homem de Deus. Valeu, e eu te peço encarecidamente, não se inscreve de se esquecer nesse canalzinho lindo e tchutchuco de My God. E muito importante, deixa seu like, porque isso posiciona o nosso vídeo de forma melhor. E me sigam nas redes sociais, as redes do Fernando também estão aqui embaixo. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Valeu, galera. Boa música.